Gente interessante compartilhando experiências extraordinárias. Um olhar diferente sobre temas do nosso cotidiano, na perspectiva de quem tem muito o que dizer. Leve, reflexivo e inspirador. Olá a todos, este é o episódio 36 da Conversa Paralela Comigo, nosso evento podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre adolescência e pandemia, os desafios da convivência. Independentemente da idade, todos nós temos necessidade de convivência. E o que diriam a respeito justamente os adolescentes, cuja identidade é construída prioritariamente no convívio com os pares? Neste episódio da Conversa Paralela Comigo, vamos tratar de adolescência e dessa adaptação às restrições da socialização, muitas vezes limitadas neste momento, nessa nossa nova época, à virtualidade, que podem ser mais desafiadoras para uns do que para outros. A timidez, a introspecção e até mesmo o acesso à tecnologia são condicionantes dessa adaptação. Há também a convivência mais intensa na família, imposta pela pandemia, que, dependendo da qualidade das relações, pode ou não acirrar essa sensação de distanciamento entre os adolescentes. Neste período de grandes mudanças, já inerentes à preparação para a vida adulta, ser adolescente em época de isolamento social é, no mínimo, uma razão a mais para cuidados e atenção. Vamos conversar sobre o desenvolvimento da capacidade de reagir positivamente aos desafios e sobre as possibilidades de crescimento sadio e amadurecimento fortalecido que essa fase da vida humana tanto requer. O episódio de hoje é apoiado pela Associação Efigênia Vidigal de Educação e Cultura, a AVEC, fundada por um grupo de educadores do Instituto Efigênia Vidigal. A AVEC acredita no poder transformador da educação e na força do voluntariado. No programa de educação tecnológica, atividades são oferecidas a alunos das escolas públicas mineiras. Se você quer ser voluntário em nossos projetos, é professor ou aluno do Sistema Público de Ensino, acesse www.avecmg.org.br e saiba como participar. E vamos juntos! Quem vem conosco neste bate-papo é Marília Macedo Botinha. A Marília é psicóloga clínica e psicanalista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro e membro efetivo analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais, SBPMG. Além disso, Marília é presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais. Olá, Marília, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana Rosa. Olá para todos os presentes, é um prazer estar aqui para esse bate-papo, né? Que a gente possa trazer bastante coisa para a gente poder pensar, né? Não sei se eu vou responder muitas coisas, mas eu acho que nós vamos poder pensar juntos muitas coisas. Agradeço, Marília. Nós é que agradecemos, viu, Marília? E nos sentimos honrados com a sua presença aqui conosco. Agradecemos também à AVEC essa oportunidade, essa belíssima oportunidade. E dizer a todos vocês que hoje nós lotamos a nossa capacidade de participação ao vivo no nosso evento podcast. Já de manhã não tínhamos mais inscrições para oferecer. Isso é muito bom, né? Isso significa que a temática também está contemplando os anseios das pessoas. E a nossa formação conjunta é o que nos move, né? Então, fique à vontade, Marília, e vamos papear. Acho que a gente podia começar com algo que é bem inerente ao ser humano, independentemente da idade, né, como começamos falando, que é a nossa capacidade ou necessidade de socialização,
Por que isso, Marília? Por que precisamos tanto estar uns perto dos outros? Bom, vamos tentar falar disso, né? Veja bem, o ser humano, ele é o único ser que inicia a vida em total desamparo, né? Você pode ver que um animal, ele nasce em condições de, pelo menos, buscar a teta, né, que ele precisa para se alimentar, né? Seja um cachorrinho, um gato, enfim, um bezerro. O ser humano não. O ser humano nasce em total desamparo. Todos que estamos aqui, todos que vivemos, é porque tivemos alguém que nos cuidasse. Então, a gente inicia a vida, né, com o outro. O outro faz parte desde sempre da nossa existência. Nós vamos falar da adolescência, mas eu acho oportuna a sua colocação, porque a criança, olha só, quem cuida dela é quem traz para ela quem ela é. De tal maneira que uma mãe, ou quem cuida de um bebê, afina a audição de tal maneira, nesse contato com o bebezinho, que é capaz de entender o choro, se é um choro de fome, se é um choro de sono, se é um choro de dor, né? Então, é o outro que traz para nós, ou para o bebê, o que ele está sentindo, né? É que vai, vamos dizendo assim, fazendo a alfabetização do viver, do sentir e do ser, né? Então, desde sempre, nós precisamos do outro. A criança, na primeira infância, quer dizer, eu estou falando do bebezinho, aí vem a criança, o pai e a mãe são o centro do universo, né? Não existe ninguém mais linda do que a mãe, né? É tão bonitinho quando a gente vê os meninos fazendo aqueles desenhos, aqueles presentes para o Dia das Mães, né? E que dizem, né? Você é tão linda, você é a pessoa mais bonita desse mundo, e o pai é aquele super-homem que tudo pode, né? Então, os pais são o centro do universo da criança. Quando eu digo pais ou quem cuida, né, gente? Quem está levando para a criança a condição de ser cuidada, né? Então, essas pessoas, elas são ali o centro da referência. São elas também que dão o tom, né, do que está acontecendo. A criança chega com alguma coisa, até um pular, né? Outro dia uma mãe estava me descrevendo um movimento do bebezinho de 7 meses, que ele já consegue escalar os travesseiros na cama, né, e dá um impulso e cai sentado. E ela estava assim, encantada. E é para se encantar mesmo. E com esse encantamento, ela vai mostrando para o bebê o lugar dele, né? E aí a gente continua crescendo, né? E vamos chegar aí na adolescência. E a adolescência é um momento muito especial, né? É um momento de forte colorido, onde as trocas, nós estamos falando que elas existem desde sempre, né? E as pessoas, né? Nós precisamos do outro para nos tornarmos pessoas, né? E o adolescente não é diferente. Mas existem algumas características diferentes, especiais, peculiares da adolescência, né? Porque na adolescência há um descentramento dessa importância que existiu até então, né? O pai, a mãe, aquelas pessoas que eram tão importantes, elas continuam sendo importantes. Porém, né, existe
uma mudança, né? Buscar o que eu sou no outro que se parece comigo. Por Sim. isso é tão importante o outro como eu, né? Sim. Você ia colocar uma coisa? Não, eu estou adorando. Eu estou acompanhando aqui seu raciocínio, estou gostando muito. Está bem explicativo, porque às vezes, né, Maria, a gente já passou pela adolescência, mas a gente esquece disso, né? Ai, A gente precisa ser lembrado, às vezes, ou talvez permanentemente, constantemente, de algumas. É o que você falou, né? De algumas especificidades, algumas características que realmente dão um tom. E você diz, é um tom colorido, né? É um tom é vívido, né? tão vívido, tanto do bom quanto do difícil, né? O outro entra na adolescência de uma forma que, quando a gente diz que o adolescente descentra, né, da importância dos pais e passa para os amigos, isso é bem interessante, porque os pais continuam sendo as figuras de segurança. E justamente porque são as figuras de segurança, são os mais atacados pelo adolescente, né? Porque olha só, eles estão se formando, eles estão se tornando. Então, eu preciso do de fora. As coisas são muitas, né? Então, a gente tem que pensar em muitas questões que acontecem na adolescência. Mas eu preciso do de fora, né? Porque eu estou numa travessia, e toda travessia não é fácil, né? Eu não sou mais criança, ainda não tenho uma noção de mim que provavelmente eu terei mais clara na idade adulta, né? Eu estou sentindo uma série de coisas, eu me desconheço, as minhas roupas deixam de me servir rapidamente, meu corpo se transforma de uma maneira. A gente pode falar assim, mas a criança está sempre crescendo, tá? Ela está perdendo roupas, mas o formato do corpo, ele vai mais, vamos dizer assim, estável até a adolescência, né? Vai se encumpridando de uma certa forma, mas não existe uma mudança no corpo tão grande como a que acontece na adolescência. E essa mudança, ela também provoca uma diferença, um não sei quem sou, porque é tudo junto, né? O emocional, o físico, o intelectual, tá tudo junto. Nós somos uma pessoa, né? Unida, integrada com todas essas áreas. Então, como que fica isso? Né? Vem todo um sentimento de desconhecimento de mim. E tem mais, eu começo a sentir coisas de uma maneira diferente das que eu sentia. Tudo é muito forte, né? Como o tom que nós falamos, né? O adolescente, se acontece uma coisa boa, é assim, hoje é um dia grandioso, é o melhor dia da minha vida, tudo está maravilhoso. Se acontece uma frustração, aquele dia é o dia terrível. Naquele momento, aquele dia é o dia, pode vir a ser o dia mais terrível da minha vida. Só que o adolescente vai ter vários melhores dias da vida e vários piores dias da vida, porque tudo é muito intenso. E aí eu preciso do espelho. Se o bebê precisa do rosto da mãe como um espelho de quando ele é pequenininho, porque são as feições da mãe que dão para ele noção de quem ele é, né? Para o adolescente, é o rosto, o comunicado, o gesto, a relação com o outro que dá essa ideia. Então, agora já tem 1 ano e meio que a gente não vê os adolescentes na rua em grupo, né? Em bando. Sim, sim, sim. Mas a gente sempre viu os adolescentes na rua e
é muito comum a gente ver que mesmo eles fora da escola, é como se eles estivessem usando quase um uniforme. Os adolescentes que estão escutando aí, não sei se vão concordar comigo, mas é muito comum eu usar uma roupa muito parecida com o do outro, e isso é muito legal. Por quê? Porque é assim que eu vou entendendo o que eu gosto. É a roupa, é o cabelo, é o meu cabelo que eu ponho azul, vermelho, né? Enfim, o outro também põe, e aí começa aquela questão da identificação para formar a identidade, né? Eu gosto do meu cabelo azul, o outro gosta do cabelo azul, eu posso até não pensar nisso, mas meio que vem assim, eu gosto do outro que gosta do que eu gosto, e eu entendo o que eu sou, vendo o outro sendo de uma maneira que eu me sinto confortável, né? Então, eu vou me formando na relação com o outro, só que geralmente o outro, meu colega, o outro que está na minha faixa etária, que está vivendo o que eu estou vivendo, que está descobrindo o que eu estou descobrindo, né? Descobrindo o que eu penso, o que eu sinto, qual a opinião que eu tenho sobre as coisas. Já não é mais o papai e a mamãe, já não são mais o pai e a mãe que dizem isso é assim ou dessa outra forma. Eu quero ter o meu jeito de pensar, o meu jeito de ser, né? E eu vou formando isso na convivência com o outro, né? Os pais vão para escanteio? Vão e não vão, né? Vão porque eu preciso me diferenciar deles. Eu não posso continuar, né, amalgamada, seguindo junto, né? Então, nessa diferenciação, os pais passam a ocupar um lugar de eu não sou como ele. Né? Ele é diferente de mim, ele pensa diferente de mim, ele faz diferente de mim, ou eu quero fazer diferente dele. Então, os pais são referência de uma outra maneira, só que os pais ainda são um porto seguro. Tanto são que é mais fácil brigar com meus pais do que brigar com meus amigos. Porque eu brigo com meu pai, com minha mãe, quando eu volto eles continuam lá. Eles estão lá. Podem ficar com raiva, podem não gostar. Tem pais que têm muita dificuldade. Estou falando só do adolescente, mas eu acho que eu preciso falar também dos pais de adolescentes, né? Porque eu acho muito interessante quando eu atendo adolescentes, né? Eu atendo também os pais dos adolescentes. E quando claro que a frequência depende da situação. Normalmente eu trabalho com o adolescente, de vez em quando eu chamo os pais, quando a gente sente que isso é importante, necessário. E muitas vezes eu já escutei, né, ao longo desse meu tempo de trabalho com adolescentes, os pais dizendo, mas eu não entendo, eu não era assim. O que aconteceu? Aí eu digo, bom, Sim. Bem, você esqueceu, né? Alguma coisa mudou, né? Você se esqueceu, porque acontece isso. É porque a adolescência é um momento tão intenso, de tantas vivências, boas e difíceis, que, à medida que se torna adulto e vai se vivendo outras coisas, vai se fechando uma porta para a adolescência. E muitas vezes se esquece do tanto que se arriscou, né? Do tanto que viveu coisas que hoje, né, num outro momento, já não se vê mais vivendo, né? E é muito comum os pais se esquecerem, né, de tudo aquilo que foi vivido, né? E quando
você vai trabalhando com os pais, é interessante, porque muitas vezes eles começam a fazer um resgate desse momento. Né? E isso é muito importante, porque ao resgatar, abre uma comunicação mais fácil com o filho, com os filhos. Né? É um poder se ver naquele lugar, que de repente, para ser autoridade, para dar conta de dar limites, né? Se passou para o outro lado da porta, né? E que é um lado também importante. Outra coisa importante para o adolescente é justamente o limite, que ele tanto briga, que ele tanto tenta ultrapassar, né? Mas que é importante ter. Mas é importante que seja também um limite com afeto, né? Dentro de um entendimento. Nem sempre isso acontece assim, né? E Sim. até nessa convivência da pandemia, né, Ana Rosa? Eu vou falando, mas se você quiser ir perguntando... Eu vou junto. Aliás, vou aproveitar a oportunidade e dizer para os nossos participantes aqui que fiquem à vontade para colocar alguma observação ou pergunta no chat, dentro das nossas... nosso tempo aqui, da nossa condução, né, das nossas circunstâncias, a gente vai compartilhar e ter oportunidade de discutir também. Então, fiquem à vontade com relação a isso. E eu estou indo junto com você, Mari, eu estou adorando essa conversa. Eu estou pensando uma coisa que eu queria partilhar com você, aproveitando também. Eu tenho observado, especificamente nessa época da pandemia, como que os momentos de, eu vou chamar de mediação, vou usar essa palavra, que a gente tem tido oportunidade dessa mediação, né, ou deixado isso mais bem-vindo, talvez, uma mediação nas interfaces. Eu percebo que nós estamos mais abertos a entender as especificidades, os domínios, e o momento em que a gente se encontra nos domínios. O momento em que esses domínios se tangem, né? E que permitem uma compreensão, uma aprendizagem em conjunto, partilhada. Não sei se é questão da limitação de sociabilidade, né? Nossa, se são as contingências mesmo, mas eu tenho observado que quanto que a mediação tem sido algo interessante em termos de... às vezes a gente mesmo que faz essa mediação, às vezes a gente tem uma outra pessoa, um outro momento, ou aqui mesmo é uma mediação, né? Desses domínios de interface que permitem que a gente cresça junto. Eu acho que nós estamos justamente num momento em que isso é interessante, né? Porque eu acho que todos os momentos, eles têm, né, os dois lados da moeda, né? Tudo nos traz as duas possibilidades. E esse momento de pandemia, acho que nós podemos começar a falar um pouco disso, né? Que era inclusive o mote da nossa conversa, né? De certa maneira, a convivência na pandemia. Eu acho que justamente em função desse momento tão difícil, muitas coisas têm acontecido. Coisas muito boas e coisas difíceis. Então, eu acho que a gente tem que olhar os dois lados da moeda, né? Já que nós estamos falando de adolescentes e pandemia, né? Bom, acho que a gente tem que levantar algumas questões, né? Nesse momento, como que fica a identidade do adolescente com tantas restrições, né? Já não encontro mais a minha turma como eu encontrava. Já não tenho mais o local de excelência de troca para o adolescente, que é a escola. Tem, né, gente? Mas tem virtualmente, não tem
presencialmente, né? Porque, olha só, se eu estou formando algo corporal, inclusive, porque o adolescente está formando o emocional, o mental e o corporal, porque ele está em transição, né? Nesse momento, até mesmo o toque, as brincadeiras presenciais, elas são importantes, né? Para esse trânsito, para viver esse momento, né? E o que aconteceu? Aconteceu que de uma hora para outra, porque foi de uma hora para outra, né? Eu estava atendendo o consultório no meio de março, no dia 15, e a partir do dia 17, eu não pude mais atender presencialmente, né? E de lá para cá eu tenho atendido online, né? Com raras situações que eu tive que ir ao consultório, em determinadas situações, mas o atendimento é online. Então, a vida, como eu estou citando a minha experiência de adulta, né? Adulta de terceira idade, inclusive, mas, né, o adolescente vivendo isso, né? Tendo que, de repente, se adaptar a uma nova realidade. Aí a gente pode pensar assim, mas eles estão muito acostumados com os meios, né? Com as mídias, com os recursos virtuais. De fato, né? De fato, os meninos, até as crianças hoje, eu acho que elas já nascem com o dedinho pronto para teclar. Mas, né, para o adolescente, foi um momento de muita mudança, que pode ser uma mudança difícil ou até mesmo uma transformação. Então, e aí daqui a pouco a gente fala da mediação, mas o que acontece nesse momento? Né? Os adolescentes foram achando recursos para lidar com esse momento difícil. Não só os adolescentes, mas as escolas, as pessoas foram mediando isso de alguma forma, encontrando saídas, né? As aulas se tornaram virtuais, né? Não dá mais para ter uma manhã inteira de aula, mas tem algumas aulas e tem atividades, né? E aí, como é que fica? Bom, o adolescente, ao mesmo tempo que ele é vívido de contatos, nem todos, né, gente? Estou falando que uma porcentagem bem grande é vívida de contato. Nem todos. Vamos falar também dos nem todos, né? Ele, de repente, teve que achar uma maneira de manter a comunicação, né? E isso fez com que, realmente, eu tenho visto adolescentes extremamente criativos, né? Acho que a grande maioria, talvez. Mas isso depende também das condições ambientais que o adolescente tem. Porque ele agora, para se comunicar, ele precisa muito, eu não vou dizer que é exclusivamente, mas é quase que exclusivamente, dos meios, né, do celular, do computador. E aí vem uma série de questões. Tem adolescentes que têm isso à mão, né? Tem ali o computador, tem um ambiente favorável para fazer as aulas e até para fazer isso que a gente está apontando, que é a convivência com o outro, né? Os adolescentes têm feito festas virtuais, né? Juntam um determinado horário, cada um tem a sua comida, o que vai beber, né? E fazem essa festa virtualmente. Isso é criatividade. Nem todos os adolescentes têm essa oportunidade. Muitas vezes, tem que compartilhar, né, os meios, né, os computadores. Então, exige ainda mais criatividade para isso. E o que vai acontecer? Nesse momento de pandemia,
e eu acho que talvez a maioria das pessoas queira falar disso, porque falar do fácil tá aí, né? O fácil a gente fala e ele passa. Mas o difícil, de uma certa forma, ocupa a nossa mente, né? E os adolescentes, né, que estão tendo dificuldade em estar com o outro virtualmente. E os adolescentes que estão com muito medo de lidar com esse momento, né? Tem adolescentes que estão fóbicos, né? Que estão com muito medo de lidar, né? Que muitas vezes perdem a noção de que uma máscara bem usada e um álcool gel permite a aproximação com o outro. Não pertinho, mas existe essa possibilidade. Então, tem adolescentes vivendo muito medo, tem adolescentes recolhidos, tem adolescentes deprimidos. E aí, a gente pode pensar assim, mas o adolescente, ele oscila de humor normalmente. E é verdade. É aquilo que eu falei. Tem dias que acontece uma coisa boa, melhor dia do mundo. Né? Conheceu alguém que está gostando, então aquele dia foi lindo. Né? Encontrou com os amigos fizeram uma festa surpresa, e até virtual pode acontecer. E aquele dia foi maravilhoso. E um dia que as coisas não aconteceram como se esperava, como se teve a expectativa, e aquele dia foi o fim do mundo. Então, existe oscilação. Como perceber que está havendo algo nessa pandemia? E nessa pandemia, eu acho que, às vezes, isso pode escapar. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que as famílias estão tendo que ficar mais juntas, e isso leva a um partilhamento, a um poder almoçar junto, jantar junto, conversar, não precisar ficar naquela correria do trânsito, também existe aquele funcionamento que o adolescente entra para dentro do quarto e fica lá, no mundo dele. Que é comum, né, gente? Mesmo fora da pandemia. Isso faz parte, o adolescente precisa desse momento. O adolescente que não tem um quarto para si, ele tem a cama dele. É o lugar que ele deita e sonha. Entra para o mundo da lua e ele precisa disso. O momento da introspecção. Porém, quando isso faz com que o adolescente vá perdendo gosto pelas coisas, pelo partilhar, pelo estar com os amigos, mesmo que virtualmente, né? O sono fica alterado, a alimentação fica alterada, aí é um aviso. E os pais têm que estar atentos a esse aviso. E aí a gente pode falar assim, mas o adolescente está sempre dentro do quarto, como é que eu vou perceber? Né? Vai perceber se ele mudou, né, o jeito de se alimentar, se ele está mais sonolento durante o dia do que ele ficava normalmente, sinal que ele não deve estar dormindo como devia. Aí a gente pode pensar assim, mas vai ver que o adolescente está a noite inteira no joguinho. Aí vem uma outra coisa que a gente pode falar também, né? Que é a importância de que mesmo na pandemia, os pais conversem com os filhos sobre terem uma rotina, né? E isso... Muito importante isso, né? Não só, eu queria acrescentar uma outra coisa que eu tenho pensado aqui, com a sua fala, e acho que a sua fala tem inspirado aqui também, ó. Tem uns comentários no chat que eu vou só, eu vou deixar você fechar o raciocínio, Mari, e depois vou trazer aqui algumas contribuições do chat. Mas eu queria acrescentar só essa ideia, não somente a rotina, mas momentos compartilhados, né, Marília?
que ainda que exista a necessidade do isolamento, mesmo dentro de casa, com ou sem pandemia, como você falou muito bem, alguns momentos compartilhados, eles precisam ser incentivados até, né? Como uma forma de garantir essa troca entre gerações. Ela não é fácil, como a gente tem visto aqui também no chat alguns comentários sobre isso, nós vamos falar já já, mas ela a troca entre as gerações, ela é muito necessária, por isso que a gente está junto aqui, não é? Nessa vida, nós estamos em diferentes gerações exatamente por isso, né? Exatamente. Ou seja, é muito bom quando a gente faz do limão uma limonada, né? Então, essa pandemia também pode propiciar isso, que vai de encontro ao que você está falando, Ana Rosa, que é justamente essa oportunidade de que os pais se aproximem desses filhos e que esses filhos também se aproximem desses pais. Mas se a gente pensar assim, que eu acho que esse movimento é um movimento que é muito importante que os pais façam, né? Por quê? Porque eles são adultos, né? E é bom que eles venham, que eles deem o start, né? Para esse convite, né? Vamos almoçar juntos, né? Vamos comer juntos, vamos jantar juntos, vamos ver um filme juntos, né? Vamos conversar sobre alguma coisa que aconteceu. Como é que foi seu dia, mesmo estando aqui dentro de casa? Mas como que foi seu dia? Você ficou no seu quarto, eu fiquei fazendo as minhas outras atividades. Como que foi o nosso dia? Né? Porque no final de cada dia, né, eu não sou adolescente, mas eu passo o meu dia dentro do meu consultório, dentro de casa. E aí, quando chega à noite, né, eu encontro com meu marido, que também passou o dia dele nas funções dele, e aí a gente partilha as coisas, né? E é isso que é importante, né? Eu já não tenho mais filhos dentro de casa, infelizmente, né? Infelizmente. Tudo tem os dois lados. Então, os filhos cresceram, né? Mas é tão bom poder ter essa convivência, esse partilhar, né? Mas eu acho que justamente porque o adolescente está nesse momento de separar-se, de criar vida própria, achar suas asas, né? É importante que os pais façam esse movimento. O adolescente que está menos em conflito, ele também faz esse movimento. Ele também procura. Concordo. Né? Sim. Ele também procura. Ele também conta coisas. Tem meninas que gostam de contar para a mãe coisas que estão acontecendo, né? Tem outras que não, né? Mas esse movimento, ele é muito importante, só se tem a ganhar, né? Embora nem sempre aconteça, porque a gente também não pode ter essa visão cor-de-rosa, e temos que saber que muitas vezes nessa pandemia, justamente porque o convívio está muito próximo, acarreta momentos de grande dificuldade, né? E que pode, justamente porque não tem para onde correr, causar até uma centralização de vivências agressivas, tanto dos pais com os filhos, quanto dos filhos com os pais, né? E é preciso estar muito atento a isso, né? Por quê? Porque está todo mundo dentro de casa, partilhando. E não só dentro de casa, mas também temos todas as nossas frustrações, né? As nossas frustrações de sociabilidade, né? Eu sou professora há 30 anos e nunca dei aula sentada numa cadeira. Nós temos questões da aula sentada, né? São questões de corporeidade também, que estão envolvidas aí na nossa
na nossa rotina, né? Então, como você falou, emocional, a questão da cognição, né? Dos novos aprendizados, mas também uma questão da corporeidade. Como que esse movimento, né, nosso, do dia a dia, independentemente da idade, ele é crucial, ele é importante, né? E para o adolescente, como você trouxe para nós, é mais uma situação de restrição, Vital. né? A ideia da corporeidade. É vital, quer dizer, eu estou conhecendo o meu corpo e não estou tendo um espelho claro. Ah, tem um espelho virtual, tem, mas é diferente. Então, muitas coisas nós ainda não sabemos como que serão os desdobramentos, né? O que a Sim, gente sabe é que poder falar disso pode ajudar, né? O sim, poder abrir espaço para dizer para o amigo, olha, eu estou sentindo isso não está bom. E poder abrir esse espaço dentro de casa é muito importante, né? E é importante que os pais tenham em mente que eles não têm que tirar a angústia dos filhos, eles têm que escutar a angústia dos filhos, né? Os é, pais muitas vezes se sentem na obrigação de ter varinha de condão, né? Quantas vezes a gente escuta os pais dizendo assim: um filho está doente, ai, podia ser eu, não tinha que ser ele. Por que, que ele adoeceu? Podia ser eu, né? É muito comum a sim, gente escutar os pais dizendo isso, ou seja, dentro dos pais, mesmo que tenha uma relação difícil com seu filho, tem algo que faz com que eles, né, desejassem ter varinha de condão para tirar as angústias. E às vezes, quando o filho chega contando que não está bem, né, que está vivendo uma coisa difícil com o colega, que foi dito uma coisa que ele não gostou, né? Ou que ele está sentindo coisas que ele não entende. Ele está numa descoberta, ele está na descoberta do que ele gosta, de quem ele gosta, do que ele é, da própria sexualidade dele. Então, ele está cheio de angústia mesmo. Adolescência, gente, é um momento de angústia. Não precisa ser uma angústia ruim, mas é um momento de angústia. E é sim. importante que se abra espaço para escutar. Não precisa ter Que bacana solução, isso. né? Marília, olha, isso é definidor. Isso é definidor, porque a gente vê os filhos como extensão da gente, né? Então é difícil ver o sofrimento, né, entre aspas, né? Porque faz parte. Agora, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de crescimento mútuo, né? Se a criança tem um tipo de relação com os pais, e a gente gosta muito porque a gente é ouvido, né? A gente é considerado, e tem esse olhar de maravilhamento que você falou muito bem, passando para uma nova fase, é uma nova maneira de ser pai e mãe, ou de ser responsável, de ser família, né? É uma nova maneira. Então, é um crescimento mútuo que mexe com todo mundo, né? Que mexe com todos os envolvidos. Eu quero aproveitar a oportunidade, Marília, e compartilhar um bocado de observações aqui. Ó. Nós temos, nós temos a Deise que diz: maravilhoso esse movimento do adolescente de ir ao encontro dos pares, mas saber que tem para onde voltar. Pais como porto seguro. É importante essa ideia, né, de levar para o pessoal achando que o adolescente está no embate porque ele deixou de gostar. Mas é um embate necessário, né, como você explicou muito bem, e inerente a essa fase, né, a fase do crescimento de todos nós. O Ezequias tantas adrenalinas da adolescência, olhando para trás, quando olhamos para os adolescentes de hoje, falamos, nem acredito que eu também fazia isso. Pois é. Elizabeth, também achei bacana essa fala, mas a sensação que os pais têm é que não são mais importantes na vida desse filho. Agora eu me sinto mais tranquila. Precisamos nos ouvir também, né? Não só aos filhos, mas a nós mesmos, né? Sim. Impor limites não é uma missão. E aí eu vou falar também como professora, porque
dependendo, né, do segmento aí da educação com o qual a gente trabalha, o aluno ele vai, muitas vezes, entrar num certo embate, Sim. Em determinadas situações, né? Porque o professor é também aquele adulto que traz uma ordem, né? Uma determinada dinâmica que pode ser combatida às vezes, não é? Exatamente, o professor é meio que. Antes a gente tinha isso muito mais claro, eu acho, do que se tem hoje. Mas o professor era uma continuidade da casa. E seria bom, na minha perspectiva, de que isso continuasse. Por quê? Porque até para formar a nossa censura, a nossa noção do que é certo e do que é errado, numa visão de isso é bom para mim, isso não é bom para mim, né? Ou isso não é bom até que eu faça em função do outro, eu preciso introjetar, né? Quer dizer, me identificar com pessoas que simbolizem, que tragam isso. E quem são essas pessoas? Os pais, sim, né? Os avós, os tios, os parentes, os professores, que muitas vezes são aqueles que estão do ladinho do pai e da mãe, né? São aqueles que estão do ladinho, são aqueles que vão trazer isso com que o adolescente se identifica, né? E que vai formar. Quantas vezes a gente escuta as pessoas dizendo assim: ah, eu resolvi fazer isso e consegui ser esse profissional porque eu me lembro daquele professor que me dizia isso, isso e isso, Sim, isso sim, ficou dentro de mim, né? é verdade. Então, o professor tem uma força tão grande que é preciso que, do mesmo jeito que os pais precisam saber que eles não deixaram de ser gostados pelos filhos, mas que o embate é justamente pela confiança, porque com aquela pessoa eu posso até degladiar, mas eu sei que eu não perco o amor, eu vou voltar, ele vai estar lá, né? Um professor é fundante na vida de uma criança e na vida de um adolescente, né? A fala do professor, ela penetra, ela fica, né? E o professor que consegue estabelecer uma relação de proximidade, de autoridade, porque ser autoridade não é ser autoritário, é ser investido do próprio lugar. O professor que Sim, consegue fazer isso, ele consegue levar o aluno a formar tantos valores, né? Ele vai muito além da matéria que ele dá, sim, né? Ele vai muito além da matéria que ele dá, né? Porque ele funda algo. E o adolescente precisa disso, né? Outro dia mesmo teve uma live numa escola. Meus filhos, quando pequenos, estudaram no Maria Clara Machado. Depois foram para outra escola e a minha segunda filha ficou no Maria Clara muito mais tempo. Ela só foi para uma escola maior quando ela já estava na 8ª série. E teve uma live e eles chamaram, hoje a minha filha é cirurgiã pediátrica, chamaram para uma live. E eu achei tão interessante, porque ela falando o tanto que a escola foi importante para ela, né? O tanto que a escola ajudou a ser, né? Constituir. Então, o adolescente precisa dessas referências, né? Dessas figuras de referência que serão fundantes. Os pais, os parentes, os professores, né? sim. E que nesse momento está bem desafiador pelas restrições que a gente está falando aqui, né? Então, é mais um local de referência, um ponto de referência que fica, de uma certa forma, comprometido
com essa virtualidade toda, né, que a gente tem vivido, mas que não deixa de existir. E eu acho que é trabalhando nesses desafios que a gente está caminhando, né, Marília? Olha Eu só, imagino que os professores realmente estão sendo muito desafiados. É. Giovanetti, impor limites não é uma missão tão simples, pois os jovens estão mais questionadores e querem que os pais expliquem os motivos de cada imposição, e muitas vezes apresentam argumentos para tudo que lhes são imposto, e se acham donos dos saberes. Realmente não é fácil. Mas tem uma coisa, não tem pretensão de dar receita não, viu, gente? Mas tendo tido adolescentes na minha vida, meus filhos, quando adolescentes, e sendo analista não só de adolescentes, mas de adolescentes também, né? Tem algo que eu acho que costuma funcionar, né? Que é justamente, tem a ver com a própria resposta que a pessoa que perguntou deu. É preciso, sim, dizer o porquê, né? E dizer o porquê centrado numa coisa que acho difícil ter argumentos contrários, que é se faz bem ou se não faz bem. Se aquilo é algo. Não pode isso, por quê? Né? Então, vamos pensar juntos. Se você fizer isso, quais são as possibilidades? Né? O que pode acontecer? Os pais também precisam pensar um pouco que muitas vezes eles dão pronto. Não pode isso por causa disso. Né? E às vezes a gente nem tem muito tempo para conversar, mas a conversa ela é vital. Porque Vai, Marília, fala. Porque quando o adolescente chega e fala, eu quero ir em tal lugar, ou eu quero fazer isso assim, assim, o pai fala, não pode. Aí o adolescente, mas não pode por quê? Porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Eu dizer, então vamos sentar junto e vamos pensar. Se você fizer isso, né? Porque todo ato é consequente, gente. Todo ato tem uma consequência, boa ou ruim. Todo ato é consequente. Então, vamos pensar juntos. Se você fizer, o que isso vai levar? Para você e para mim também. O pai também vai se incluir. E olha só que interessante, a Giovanetti aqui está falando exatamente isso, ela completa. Diante desse fato, o diálogo torna-se um importante canal entre pais e filhos. A Elizabeth está concordando, a Poliana dizendo que o professor é fundamental, o Ezequias retoma, lembro do canto de Elis Regina, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Poliana completando que o professor é referência em todos os aspectos, é isso aí. Nós estamos chegando já aos finalmente, Marília, você acredita? Que pena. Conversa boa, né? Conversa boa. Não sei se está sendo bom para quem está escutando, né? Mas eu gosto. Eu estou achando que está, viu? Vocês estão achando que está, gente? Fala aqui no chat. Eu estou adorando. Então, já responderam aqui, maravilhosa, tá, Marília? Rapidamente já tem um retorno aqui, ó. Bom demais. Estou adorando. Quero bis. Pois é. E aí, nos finalmente, o que você gostaria de dizer para a gente fechar, pelo menos temporariamente, né? Esse nosso bate-papo? Olha, eu acho que toda situação tem dois lados, como eu falei, né? Nós estamos vivendo uma situação de pandemia que, em princípio, nos traz medo, nós não sabemos o que esperar, nós não sabemos o tamanho do risco, muitas vezes, né? Para uns, o que está aí
não leva a muito, não causa tantos danos, para outros é mortal. Então, nós estamos vivendo um momento de grande incerteza. É muito importante, nesse momento, a gente se utilizar daquilo que a gente tem de certo para a gente. E uma das coisas mais certas que a gente tem é a nossa convivência com os próximos, né? Então, eu diria que é hora de tentar usufruir dessa convivência, né? Sim. E os pais usufruam dessa convivência com os filhos, né? Se encantem também com os adolescentes, que a gente se encanta muito facilmente com os filhos pequenos. Sabe por quê? Porque eles são muito mais claramente continuidade da gente, né? A gente Ah, se vê neles, né? ponto importante, importantíssima contribuição, hein? E o Para a nossa formação. adolescente, ele faz o contrário, ele está se distanciando. E isso nos causa surpresa, isso nos causa, às vezes, um mal-estar, né? Mas é o mesmo filho. É o mesmo filho que nos encantou, né? Então, aproveite o seu filho adolescente. Ele tem muito para trocar com você. E os adolescentes, não sei quantos adolescentes estão aqui, aproveitem também seus pais, porque mesmo eles sendo às vezes chatinhos, falando isso, não concordo com aquilo, eles têm uma coisa muito importante, que é a vivência que eles tiveram. Eles também já foram adolescentes, mesmo que eles tenham esquecido, mas eles têm a vivência. E sabe uma coisa super legal de fazer? Perguntar sobre a vida. Os filhos perguntarem como é que foi? Como é que foi que você viveu isso? Aonde você estudou? Quem eram seus amigos? O que vocês faziam? Brinquem de construir histórias juntos. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente nasce com a história. Quando a gente nasce inserido na história dos nossos antepassados. E nós temos uma história muito próxima, que é a dos nossos pais. E os nossos filhos estão construindo essa história que virá, né? Então, troquem, contem histórias da própria vida um para o outro, né? Eu acho Uau, que Maria. vocês vão aproveitar muito mais a convivência. Uau, muito bom. As histórias, nossa, como elas nos perpassam, né? E nesse momento de maior recolhimento, quem sabe a gente possa exatamente isso, enxergar as nossas histórias como oportunidades tão bonitas, tão ricas, da gente se conhecer mais, melhor, mais profundamente, e ter mais esperança, né, nesse futuro, como você disse, dessa história que vai vir pela frente. Nossa, quero agradecer muito, muito a oportunidade, quero agradecer muito as participações aqui no chat, temos vários elogios, considerações a respeito dessa oportunidade da conversa, do diálogo. Que bom, né, que a gente pôde se ouvir. Eu estou vendo aqui alguns que eu conheço já e com diferentes trajetórias e faixas etárias também. Então, contempladas aqui nesse momento nosso, isso é um bom sinal, né? Isso é um bom indício, né, desse lugar da interface, da interseção, que a gente estava falando agora há pouco. Que bacana. Eu que agradeço. Quero agradecer. A oportunidade. Marília, foi ótimo. Né? Muito bom. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com você, Ana Rosa, e com as pessoas através do chat, né? E, quem sabe, num outro momento a gente conversa mais. Vai ser muito bom. Seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço. Quero agradecer também à AVEC. O episódio de hoje é uma parceria com a Associação Efigênia Vidigal de Educação e Cultura, e a AVEC acredita na necessidade de desenvolver integralmente os participantes dos seus projetos, e por isso
conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais no projeto Garotas Aplicadas. Saiba mais em www.avecmg.org.br. É uma grande satisfação, viu, Marília, para nós. Fazer uma colocação. Esse Garotas Aplicadas é maravilhoso, né? Eu já tive a oportunidade de participar, é incrível. Busquem lá, quem não conhecer, porque vale a pena, é incrível. Muito bom. Aqui no chat a gente tem o site e mais as informações que a gente está falando aqui. Muito bom mesmo, uma excelente oportunidade de troca. As parcerias são sempre muito bem-vindas, né, Marília? Sim. Elas são ricas, né? Mais um lugar de interface, né? Isso, é isso aí. As trocas, estamos, né? É isso. Que ótimo. Então, muito bem. É só uma questão agora prática. Se você quiser o certificado desse momento nosso aqui, é importante assinalar no formulário. O link está disponibilizado aqui no chat, isso é importante para que a gente possa se organizar nesse sentido. E finalizo com um comentário aqui, vários comentários de gratidão, obrigada, felizes com a oportunidade, e gratidão por essa conversa iluminada e afetuosa. Como mãe de adolescente, me senti muito acolhida. É isso. Muito obrigada mais uma vez, até uma próxima, obrigada a todos vocês que participaram desse nosso evento podcast. Até a próxima.